tem essas conotações variáveis. E nós podemos sim aplicar a palavra desse jeito, mas quando nós aqui estudamos Gênesis e a história da redenção, falamos sobre a salvação. Quando nós dizemos, olha, Isaac agiu dessa forma porque Deus estava dirigindo a sua história de tal modo que um dia a salvação pudesse ser trazida ao mundo. Quando nós dizemos isso, não são esses os sentidos que eu mencionei aqui, não são esses os sentidos que nós atribuímos à palavra salvação quando falamos assim. O que é então salvação? Como usamos a palavra salvação? No estudo de Gênesis, quando eu falo, olha, Deus agiu assim, Deus atuou dessa forma, Deus interferiu na história a fim de que o homem pudesse ser salvo. O que eu quero dizer, o que nós falamos, o que nós queremos dizer aqui, eu, os pastores, o que nós queremos dizer aqui quando usamos essa palavra? Então eu fiz um resuminho aqui, eu escrevi para não escapar nada, para que os irmãos entendam, e os que estão aqui, e os que não estão aqui, estão fora, para que possam entender do que falamos, por que Deus moveu, escreveu, conduziu a história de Gênesis, de tal modo que uma semente fosse preservada, de tal modo que uma linhagem fosse preservada, até que um dia o Messias nascesse para salvar o mundo. Salvar os que creem. O que significa salvar aqui nos sermões que nós enunciamos, quando nós pronunciamos essa expressão? Então eu vou dizer aqui para os irmãos o que é o sentido de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Esse é o sentido que é adotado em Efésios 2:8 que nós queremos aplicar aqui. E é o seguinte, vejam, eu escrevi aqui o significado. Salvação, segundo o uso do termo que fazemos aqui, importante isso, é a obtenção da vida eterna com Deus. Isso é salvação. É a obtenção da vida eterna com Deus, o que é dado a todo aquele que, crendo em Cristo, é justificado, ou seja, perdoado, recebendo o perdão de todas as suas iniquidades, e o cancelamento de suas culpas. Isso é salvação. Salvação é a obtenção da vida eterna com Deus. Algo que é dado aos que, crendo em Cristo, recebem isso: o perdão das suas iniquidades e o cancelamento das suas culpas. Então eu posso dizer, quando eu creio em Cristo, eu posso dizer, eu fui salvo. Por quê? Ele cancelou as minhas culpas, Ele perdoou as minhas iniquidades, e Ele preparou uma herança para mim junto dEle. Isso é salvação. Por que Gênesis aconteceu? Porque a linhagem abraâmica teve seu segmento até chegar no Messias, para que isso fosse possível, para que nós pudéssemos obter a vida eterna com Deus, tendo o perdão das iniquidades e o cancelamento das nossas culpas. Isso é salvação. É disso que os homens precisam. É disso que os nossos amigos precisam. É disso que os nossos parentes precisam. Eles precisam ser salvos nesse sentido. Prosseguindo. Salvação é assim o livramento do domínio do pecado no presente. É livrar do domínio do pecado no presente. E o livramento do castigo do pecado no futuro. Isso é salvação. Cristo nos salvou. Ele nos salvou do domínio do pecado agora. Quando eu fui salvo, Ele me livrou do domínio do pecado, que me controlava. E me salvou do castigo do pecado no futuro. Isso é salvação. Cristo veio ao mundo para nos salvar nesse sentido. Prosseguindo. Isso tudo é concedido pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Como eu obtenho essa salvação? Como eu ganho essa salvação? Como eu obtenho a vida eterna com Deus, o perdão das iniquidades, o cancelamento das culpas, o livramento do domínio do pecado, o livramento do castigo do pecado no futuro? Como eu obtenho isso? Pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. É assim que eu obtenho essas coisas. Ele é o Filho de Deus encarnado,
e a semente prometida de Abraão. Aquele que padeceu na cruz em nosso lugar, provando a morte que era nossa, para nos dar a vida que é dele. Quem nele crê, olhando para a sua morte e ressurreição, quem nele crê, invocando o seu nome, receberá essa salvação, a vida eterna com Deus, não havendo nenhum outro modo pelo qual o homem possa obter tamanha bem-aventurança. Quem nele crê, invoca o seu nome pela fé, recebe essa salvação, e então habitará com Deus eternamente. E não há nenhum outro modo por meio do qual alguém possa obter isso.